Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana. Vamos à nossa aula de ciências. Estamos estudando no capítulo Contando o Tempo. O que significa isso? Contar o tempo. Qual a necessidade que o homem teve de contabilizar o tempo? Quando foi que ele começou a perceber a passagem do tempo de uma forma em dias, meses, horas? Vamos aqui ao nosso livro observar a página de abertura. Neste capítulo, você vai estudar como o ser humano começou a contar o tempo observando o céu e os movimentos dos astros, e assim criou os calendários das diferentes culturas. Então, a necessidade que o homem teve de começar a contabilizar os dias, os meses, os anos. Olha aqui, a página de abertura, nós temos um exemplo de um calendário, de um mês. O mês de dezembro do ano de 2020. Os dias, os meses estão separados em quê? Os meses estão separados em semanas. As semanas estão separadas em dias. E os dias estão separados em horas. Então vejam aqui, o mês de dezembro, ano de 2020, os dias da semana e os dias do mês. Percebam aqui, ó, que dezembro vai até o dia 31. Todos os meses vão até o dia 31? Não, tem meses que vai até o dia 30 e nós temos o mês de fevereiro que vai até o dia 28, porém a cada ano bissexto ele tem até o dia 29. Vamos estudar sobre isso no decorrer do nosso capítulo. Vejam aqui, a imagem de abertura mostra um calendário. Os calendários estão presentes nas agendas escolares, nas folhinhas, no celular, na sala de aula e em vários outros lugares. Por que os calendários são usados? Você costuma marcar datas nos calendários? Se sim, quais? Então, por que utilizamos os calendários? Que datas você costuma marcar nos calendários aí com relação à escola? Dias de prova, dias de entregar uma atividade, dias de trazer uma pesquisa, a tarefa de casa que você registra de um dia para o outro, uma reunião de pais, não é? Então, tantos eventos escolares que você pode registrar e com certeza você deve anotar no seu calendário. O que mais? O aniversário de um amigo eu posso anotar no meu calendário. Agendar umas férias, eu vou observar no calendário. Eu vou tirar férias do dia, vamos imaginar aqui, do dia 14 de dezembro até o dia 23. Então, eu vou marcar uma viagem nesse período. Eu comemoro o Natal na minha família. Então, que dia vai cair o Natal neste ano aqui de 2020, por exemplo? Dia 25 de dezembro cai numa sexta-feira. Então, no sábado, não é um dia que eu costumo trabalhar, não é um dia que eu tenho escola, então eu posso fazer uma festa bem bacana na minha casa, não é? Então, o calendário, ele pode ser utilizado de várias formas. Olha a seção Conversa Vem. Os calendários existem há muito tempo e são usados em todo o mundo. Você acha que existem outros tipos de calendário além do que é usado no seu dia a dia? Será que há outra forma de contar o tempo além da que você conhece? E aí, o que você sabe sobre isso? Será que existem outras formas de calendário? Outras maneiras de contar o tempo? Coloque ali nessas linhas a sua opinião sobre isso. O que você acha? Vamos então fazer a leitura aqui no nosso livro sobre a necessidade de contar o tempo. No passado, houve um momento em que os seres humanos deixaram de ser nômades e começaram a se fixar em alguns lugares. O que são nômades, pessoal? Nômades são aquelas pessoas que se mudam de local constantemente, ok? Então, eles estão sempre se mudando. Uma época, eles pararam
de ser nômades e começaram a ficar sempre no mesmo local. Fizeram aquela região, aquela cidade como moradia e não ficaram mais se modificando, mudando de lugar. Como não dispunham de mecanismos que os auxiliassem na contagem do tempo, recorriam aos fenômenos naturais. Por exemplo, aprenderam a perceber a importância dos astros, seus movimentos e suas periodicidades. Então não se contavam os dias ainda, o dia 1º, o dia 2, hoje é terça-feira. Então o que ele começou a perceber? Alguns astros. Que astros são esses que modificam e tem sempre aquele ciclo se repetindo? Então eles começaram a usar essas informações para a sobrevivência e a realização de afazeres diários. O Sol foi o primeiro corpo celeste que despertou o interesse do ser humano. Depois foi a Lua, que com seus movimentos cíclicos possibilitou a medição do tempo entre as suas fases. Então a primeira coisa que o homem fez foi perceber o movimento do Sol, né? Um movimento aparente. Hoje nós já sabemos que não é o Sol que se move, mas sim a Terra. Então, primeiramente, começou a se usar um movimento do Sol para se orientar, para ter as percepções, até mesmo de dia e noite. E depois, eles foram percebendo que a Lua, uma hora tinha um formato, outra hora tinha outro formato, e depois voltava ao formato anterior, e isso se repetia. Então, eles começaram a utilizar, além do Sol, começaram a perceber que a Lua também podia ser uma forma de se orientar. Vamos ver aqui algumas informações que eu trouxe para vocês sobre a necessidade do homem em contar o tempo. Vejam aqui. Por meio dos calendários, nós podemos organizar as nossas vidas, nossas rotinas, marcar datas importantes, início e fim de férias, eventos recorrentes. Por exemplo, um médico utiliza o calendário constantemente no seu dia a dia, não é? Para saber que horas tem um paciente, que horas é o próximo paciente, que horas ele pode parar para descansar no almoço, que horas ele deve retornar do seu descanso para atender o próximo paciente, que horas é a sua última consulta, não é? Então, o médico usa o calendário muito constantemente. Com o movimento dos corpos celestes, principalmente do Sol e da Lua, são constantes e regulares. Então, foi observado esse movimento constante e regular. Então, foram usados desde as primeiras civilizações para marcar a passagem do tempo. Isso auxiliou na sobrevivência de povos, pois tornou possível a previsão de épocas adequadas para plantar, colher, caçar, comemorar festividades e etc. Então, pessoal, nós vimos aqui um pouco sobre a questão dos calendários, a necessidade e a utilidade desta forma de contabilizar o tempo para o homem. Então, nós vemos aqui que tudo começou com os corpos celestes e aí o homem foi adaptando e até chegar aos calendários que nós utilizamos hoje. Certo, pessoal? Cuidem-se, crianças. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.